gente, estamos de volta com o canal e eu trago para vocês a receita do Homem-Aranha Miles Morales, usando a receita do Homem-Aranha do Peter Parker. Para essa receita a gente vai usar as cores principais, preto e vermelho. Vamos começar a receita pelas perninhas, assim como foi no outro Homem-Aranha. Fazemos anel mágico e vamos colocar 6 pontos dentro do anel mágico. Depois disso é só fechar. O preto é um pouquinho de eu conseguir mostrar pra vocês exatamente como é o ponto. Eu tô usando a claridade assim bem focada, procurando posicionar bem certinho, mas mesmo assim talvez fique um pouco difícil. Bom, a próxima carreira nós vamos trabalhar com aumento. Vai ser um aumento para cada ponto de carreira de base. Fazendo isso dessa forma, vamos ter no total 12 pontos. Bom, e essa é a abertura total da perninha. Depois disso eu sempre uso o fio inicial para marcar, você usa aquilo que você preferir. E vamos trabalhar agora 8 carreiras com os 12 pontos. Vamos fazer isso 2 vezes. Uma, cortamos o fio, e a outra permanecemos com ele na agulha. Fica dessa forma. Agora vamos fazer a distância de uma perna a outra, que eu uso a distância de 2 correntes. Vamos colocar o primeiro ponto, não naquele ponto primeiro que a gente tem disponível, e sim na base do último que foi feito. Ó, normalmente seria esse o primeiro ponto disponível. Eu vou voltar um ponto, mas eu vou colocar na base, não nas alças que ele tem. E coloco esse um ponto a mais. Depois disso eu vou colocar um ponto em cada ponto de carreira de base. Fazendo isso, é só essa volta na perninha, vai me dar um total de 13 pontos. Chegando às correntes, vamos colocar um ponto em cada corrente, ou seja, vão ser 2 pontos. Depois disso, chegamos à outra perninha e vai ser o mesmo processo. Vamos pegar o último ponto feito, colocar na base dele 1, depois trabalhar os 12 restantes, sendo um total de 13 pontos ao redor dessa perninha. E agora chegamos nas correntes. Vai ser um ponto para cada corrente, assim fechando a carreira. Ficamos com um total de 30 pontos nessa carreira. Bom, a próxima carreira eu vou fazer uma sequência com aumento. Esse aumento vai produzir uma curva no corpo do boneco. É uma curva que traz uma bundinha, vamos dizer assim, para o boneco. Eu gosto de sempre trazer essas curvas, porque um boneco totalmente reto não passa uma coisa muito legal. É legal a gente trazer um pouco mais de realismo para ele, mas sem perder aquela coisa simples e infantil. Bom, nessa carreira com curva, eu puxei o fio, né, inicial para marcar, eu sempre marco com esses fios. Vamos começar com 6 pontos baixos. A gente vai trazer a curva só para a parte de trás do boneco, então a frente não vai ter pontos nem nada. Vão ser 6 pontos baixos no começo, depois a sequência de 2 pontos mais aumento. Eu aumentei no limite máximo aqui no celular a claridade, acho que agora vai melhorar um pouquinho para vocês enxergarem os pontos. Então, voltando. 6 pontos iniciais, depois 2 pontos mais aumento, essa sequência de 2 mais aumento repete 5 vezes. E finalizando a carreira com 9 pontos. Fazendo isso, vamos ficar com um total de 35 pontos. Então, fica assim. E vamos trabalhar agora a carreira reta. Vão ser 4 carreiras com 35 pontos. Fica assim. E agora vamos fechar a curva para realmente dar a impressão de ser uma bundinha esse aumento que a gente fez. Vai ser a mesma sequência do outro. 6 pontos baixos,
depois vai ser 2 pontos mais aumento, essa sequência repetida 5 vezes, e para fechar a carreira, 9 pontos. Assim, voltamos a ter 30 pontos na carreira. Bom, ficamos assim, fechamos então. Ó a curvinha que eu falei. É uma curvinha bem sutil, mas faz uma diferença no corpinho do personagem. Depois disso, vamos fazer carreiras retas com 30 pontos. Vão ser 5 carreiras. Fazendo elas, ficamos assim. E agora vamos começar as carreiras de diminuição para funilar o corpo e depois começar na cabeça. Essa carreira vai ser a sequência de 8 pontos baixos mais diminuição. Repetir isso por toda a carreira, ficando com um total de 27 pontos. Ficou assim. Agora vamos trabalhar uma carreira reta. Vai ser só uma carreira com 27 pontos. Assim, mais uma carreira de diminuição, vai ser 7 pontos, mais diminuição, repetir isso por toda a carreira, ficando com um total de 24. E para finalizar a carreira do corpo, uma carreira reta com 24 pontos. O corpo acabamos aqui, a partir daqui vai ser carreira para a cabeça. Bom, gente, antes de dar continuidade à cabeça, eu vou dar uma dica para vocês. Eu tô trabalhando com fio preto. Fio preto é complicado de costurar muitas vezes, porque o enchimento passa e fica muito marcante uma peça preta. Então, eu vou fazer agora os braços, costurar antes do enchimento e depois continuar com o corpinho, que é a parte da cabeça. Para os braços, vamos começar com o vermelho, fazer anel mágico e colocar 6 pontos dentro do anel mágico, dessa forma. E agora vamos fazer uma carreira onde vai seguir a sequência de aumento mais um ponto baixo. Você repete isso 3 vezes, ficando com um total de 9 pontos. Essa é a abertura para o bracinho. Eu gosto de fazer o bracinho bem magrinho, porque eu também não coloco enchimento nos braços dos meus amigurumis pockets. Assim. Agora vamos trabalhar uma carreira apenas em vermelho. Depois disso eu vou fazer a troca de cor, a troca simples. Vou simplesmente fechar o ponto em vermelho com o fio preto. Só isso. E trabalhar 8 carreiras em preto. Fazer a troca novamente, voltando para o vermelho e depois fazendo 3 carreiras em vermelho. O braço ele precisa ter extensão de 12 carreiras com 9 pontos. Ó, o momento da troca de cor. Eu tô com um ponto aberto e eu pego o fio preto para fechar esse ponto. Essa é a troca simples. E é isso o bracinho. Tem uma parte que eu junto os dois lados do bracinho e faço 4 pontos para unir. Isso é só para facilitar a costura, mas essa parte infelizmente eu perdi do vídeo. Mas em outros amigurumis pockets eu já fiz isso. Você pode costurar direto depois, não tem problema, é só para facilitar, pelo menos para mim facilita. Bom, eu tô com o corpinho aonde a gente parou e eu vou usar uma tampa, que é mais ou menos o tamanho do círculo que eu quero ter no peito do Homem-Aranha. E eu vou usar ela de molde só para eu posicionar o braço no lugar certo na hora da costura. Eu quero que fique bem legal essa parte, então eu sempre faço assim. Eu vou passar só um pouquinho de tinta branca, bem pouquinho. E eu vou carimbar esse círculo no peito dele, para ficar bem centralizado. É tinta de tecido, então você, no momento de fazer você tem que ter a certeza que vai ficar ali. E não aperta muito. Eu apertei ali porque era pouquinha tinta, mas não costumo apertar muito. É só pra ficar esse esboço. E a tinta tá fresquinha, se você dá uma raspadinha na unha, muitas vezes você deixa ela fraca. E às vezes até você consegue tirar. Mas faça isso com muito cuidado, porque depois essa parte que ficou mais marcada não sai.
Os bracinhos eu vou costurar, ó, a parte que eu falei que eu uni é só isso aí pra deixar os pontinhos, mas dá pra costurar sem essa parte também. Isso é só um jeito que eu costumo fazer porque me ajuda a costurar, não faz muito parte da receita. Posiciona ali e costura simples. Posiciona bem certinho o braço, por isso que eu faço esse círculo primeiro, para eu saber a posição exata que os braços devem ficar. Eles têm que ficar com a mesma distância do desenho do peito. E como eu uni os dois lados do braço, né, isso pra mim facilita a costura. Então eu só preciso pegar os dois fios, né, do ponto e de uma distância a outra do ponto. Mas vocês podem costurar do jeito que vocês estão acostumados. E é só fazer assim com os dois bracinhos. Bom, depois de tudo costurado, agora vamos trabalhar os detalhes que tem no uniforme do Miles. Ele tem como fosse tracinhos unidos ao braço, ó, eu faço dessa forma. Bem ali onde está o braço costurado, eu desço mais ou menos umas 3 carreiras e faço uma linha. Aí eu reforço passando 2 vezes para ela ficar bem marcada. Assim. Jogo o fio para trás e ele tem o mesmo detalhe atrás. Ó, não puxo muito para não acabar contorcendo o corpinho, né, retorcendo. O traço de trás, ele é um pouco maior. Em vez de pegar umas 3 carreiras, eu pego umas 5 mais ou menos. Porque a aranha que vai nas costas dele é bem menor, então tem espaço, né, para mais detalhe. Pelo menos nesse uniforme. Quando eu tava pesquisando sobre o Miles, eu vi que existiam vários tipos de uniformes diferentes, né? De acordo com a edição do HQ, do filme e tudo mais. Eu gostei desse uniforme porque são poucos detalhes e dá aquele destaque pra aranha do peito. É o que eu mais gostei. Bom, depois disso, vou só dar o nó. Eu dou o nó por dentro mesmo, já que não vai aparecer nada. E com isso a gente garantiu que não vai sair enchimento, né? Que no preto sempre fica aquele enchimento pra fora. E não tem como fazer não aparecer, o preto dá muito destaque. E ficou assim. Depois, com esse círculo, eu vou trabalhar nele e tudo mais. Mas agora a gente vai voltar pro crochê. A partir de agora, as carreiras são referentes à cabeça. Pegando só a alça da frente do ponto, vamos fazer uma sequência de 2 pontos mais aumento. Fazer isso por toda a carreira, ficando com um total de 32 pontos. E ficou assim. Bom, próxima carreira, 3 pontos mais aumento. Repete isso por toda a carreira, ficando com um total de 40 pontos. Próxima carreira vai ser 4 pontos mais aumento. Repetir isso por toda a carreira, ficando com um total de 48 pontos. Bom, próxima carreira e a última de aumento. 5 pontos mais aumento. Repetir isso por toda a carreira, ficando com um total de 56. Essa é a abertura da cabeça. Agora, vamos começar a trabalhar as carreiras retas, depois de atingir essa abertura. Vão ser 16 carreiras com 56 pontos. Bom, ficou assim depois das carreiras retas. Agora vamos trabalhar as diminuições para fechar o corpinho dele. Já coloquei enchimento no corpo, né, que depois vai dificultando o acesso. Vamos começar a carreira com 5 pontos, mais diminuição, repetir isso por toda a carreira, ficando com um total de 48 pontos. Próxima carreira, 6 pontos, mais diminuição,
repetir isso por toda a carreira, ficando com um total de 42 pontos. A gente muda a sequência de diminuição de 8 para 6 para garantir um formato mais arredondado para a cabeça. Próxima carreira, 5 pontos mais diminuição. Repetir isso por toda a carreira, ficando com um total de 36 pontos. Próxima carreira, 4 pontos mais diminuição. Repetir isso por toda a carreira, ficando com um total de 30 pontos. Tá ficando assim. Próxima carreira, 3 pontos mais diminuição. Repetir isso por toda a carreira, ficando com um total de 24 pontos. Próxima carreira, 2 pontos mais diminuição. Repetir isso por toda a carreira, ficando com um total de 18 pontos. Depois dessa carreira eu já coloco o enchimento, porque depois disso para mim fica um pouco difícil ter acesso para colocar o enchimento no lugar certo. Agora vai ser 1 ponto mais diminuição, repetir isso pela carreira, ficando com um total de 12 pontos. Depois a carreira com diminuição. Eu costumo colocar 4 diminuições pelo tamanho do meu ponto, mas vocês colocam a quantidade de acordo, para quando for fechar com aquele acabamento de pegando a alça de fora de todos os pontos, não ficar aquele biquinho. Ó, ficou dessa forma. Já dei o acabamento, já fechei, pode ver que não ficou o biquinho. Já fiz um nozinho e eu vou jogar o fio pro pescoço. Nesse momento eu vou fazer a modelagem do rosto. Mesmo ele tendo o rosto plano e a gente não colocando o olho com trava, né, que dá aquele ar mais realmente de rosto, precisa dar uma modelada, que senão vai ficar muito estranho. Então, começamos jogando o fio para a área do pescoço e fazendo um nó. Jogamos para cima, algumas carreiras para cima, de acordo mais ou menos aonde você quer a profundidade, e deixando um espaço no meio que não deve ser mexido, que seria onde seria o nariz. Eu uso mais ou menos o meu dedo ali para determinar uma distância. Você vai fazer bochecha por bochecha, olho por olho, depende do que for considerado. Eu joguei para cima, vou contar alguns pontos para o lado. 3, 4... E volto para onde eu estava, no pescoço. E dou uma beliscada no trabalho e puxo o fio. Assim eu consigo aquela profundidade para os olhos e aquela destacada na bochecha deles. Depois, aquele enchimento que sai, você tem que dar uma arrumadinha. Repete esse processo para o outro lado. E usa a mesma distância, né, de pontos que você usou e deixando sempre o meio livre. O meio a gente vai fazer uma marcação para o nariz.
Mesma coisa, dá uma beliscada e o nozinho para segurar. Você sempre dá aquele nozinho para não mexer com a modelagem que você já fez. E agora vamos modelar o nariz. Naquele meio que a gente não mexeu, uma carreirinha só abaixo dos olhos, mais ou menos, eu jogo o fio. Tem que ser mais ou menos onde você quer o nariz. E eu vou pegar 2 carreiras para cima. Ou 3 também, depende do tanto que você quer destacar o nariz. Algumas carreiras, alguns pontos para o lado, desço na mesma direção de onde eu entrei pela primeira vez e volto para onde estava o fio. E aperto um pouquinho. Isso dá, ó, como se fosse um perfil de nariz. Algo bem sutil, mas para um personagem meio mascarado já dá uma caracterizada diferente, né? Depois disso é só fazer um nozinho, jogar pra dentro e só isso. No preto não dá pra ver muito bem como é que ficou, mas já dá pra saber como é que é o formato do rostinho realmente. Bom, ficou assim. Eu vou fazer agora o desenho. Como é o preto, o vermelho não tem tanto destaque. Então, primeiro eu faço o esboço em branco para depois cobrir com o preto. A aranha das costas a gente começa fazendo um círculo. Esse é o corpinho da aranha. Depois 2 tracinhos para cima. E os bracinhos, as patinhas, né? Tem que fazer nesse formato mais ou menos. Eu tô copiando uma imagem que eu peguei da internet. Que a aranha, né, do Miles, ela não é tão gráfica, né? Ela é mais um desenho livre. E é assim. Pra frente. Eu vou reforçar o círculo, né? Que eu tenho o esboço mais ou menos dele, do carimbo que eu fiz. Também em branco, né? Pra depois, quando eu passar o vermelho, ficar bem mais destacado. Assim. E agora a aranha. Mesma coisa, fui copiando de uma imagem que eu peguei da internet. Eu uso esse pincel com a ponta bem fininha. Esse pincel é velho, ele tem a ponta até meio endurecida, então não tem como eu passar uma referência pra vocês. Fora também que eu já picotei esse pincel todinho. Mas procura um pincel bem firme para fazer esse detalhe. Muitas vezes quando eu quero um detalhe muito pequeno, eu uso até alfinete, passando alfinete na tinta e passando ali. E as patas de baixo, procura deixar elas bem grandes, assim, passando do círculo. Porque o Miles,
A imagem que tem da aranha é como se fosse uma aranha grafitada e tem que ter essa aparência da tinta meio que escorrendo. E fica assim, é só esperar secar, depois passar a tinta vermelha por cima. E ficou assim, depois o vermelho. Uma dica que eu vou passar pra vocês é que além da tinta vermelha líquida, eu também usei uma caneta para tecido vermelha. Usei principalmente para fazer os olhos. É só passar e contornar. Bom, para os olhos, eu tenho um molde, que é o mesmo molde que eu usei para fazer a Gwen Spider e o Peter. Eu desenho no tecido de lenço umedecido, porque ele é um feltro bem fininho que não desfia, mas você pode usar o tecido que você tiver. Esse é o meu molde, eu fiz ele em papel, fui ajustando, recortando. Quando ele ficou do jeito que eu quero, eu só passei um durex para deixar ele mais resistente. Desenhei ele nesse tecido, pintei de branco, depois eu fiz o contorno. No Peter eu fiz o contorno em preto, ó, pode ver que é o mesmo olho, e no Miles o contorno em vermelho. Depois disso é só recortar e colar. Ó, depois de colado ficou assim. Eu colo naquela profundidade que a gente fez da bochecha. Bom, e agora, para a gente finalizar a receita, vamos trabalhar com o sapato, a botinha do Miles. Vamos começar com 5 correntes na linha vermelha. Vamos trabalhar em crochê oval. Eu faço só uma corrente para ter acesso a essa última corrente que eu fiz. Então, essa primeira corrente, um ponto. E caminho com um ponto em cada uma das correntes até chegar na última. Nessa última, além desse um ponto que a gente já coloca, a gente coloca mais 2, ficando com 3 na mesma corrente. Fazendo assim, a gente já acaba fazendo a volta. Para o outro lado da corrente, eu coloco um ponto em cada uma das 3 correntes que eu tenho em seguida. Chegando naquela primeira corrente que a gente trabalhou, e eu coloco 2 pontos nela. Ficando assim com 3 pontos juntos em cada uma das extremidades e um ponto de cada lado da corrente, mantendo os 3, que é a distância de uma ponta a outra, mais ou menos assim. E agora, nessa próxima carreira, no primeiro ponto vamos colocar um aumento. Nos próximos 3 pontos, colocar só um ponto em cada um. Aí chegamos naquela última corrente onde colocamos 3 pontos, vamos colocar 3 aumentos. Agora fazer 3 pontos, sendo um ponto em cada. E finalizar com 2 aumentos. Fica assim. Última carreira da sola vai ser um ponto mais aumento, faz só uma vez. Aí agora vai ser 3 pontos, um ponto por ponto de carreira de base. Agora um ponto mais aumento repetido 3 vezes para aqueles 3 aumentos da carreira anterior. Novamente 3 pontos, um ponto para cada ponto de carreira de base. E para finalizar, um ponto mais aumento repetido 2 vezes. E essa é a nossa solinha. Fechando isso, já troca de cor. Então esse último ponto tem que ser trocado a cor. Eu tinha fechado ele com vermelho, eu só desfiz e fechei ele com o preto. Agora vai ser 2 carreiras retas, mas a primeira a gente usa só a alça de trás do ponto. A segunda carreira faz ela normal. E pode cortar o fio vermelho que não vamos mais usar.
É bom fazer um nozinho por dentro para que não solte depois. Fica assim depois das 2 carreiras. E agora vamos começar as diminuições. Vai ser só de um lado do sapatinho, né, para fazer aquele formato. Começamos fazendo 6 pontos. E agora um ponto mais diminuição repetido 3 vezes. E agora 9 pontos. Assim fechamos a primeira carreira com diminuição. Próxima carreira vai começar com 4 pontos. E agora 5 diminuições seguidas. E agora 7 pontos. Esse já é o formato do sapatinho, não tem mais diminuições. A partir disso, vamos fazer carreira reta. Vão ser 3 carreiras retas. Se você quiser só uma sapatilha, um sapatinho, você faz só mais uma carreira, né? Pra dar uma estruturada. Um tênis, 2 carreiras. Botinha vai ser de 3 para mais. Ó, ficou assim. Já fiz os 2 sapatinhos. Você puxa o fio para dentro, né? Eu não faço o fio longo porque essa parte é colada, eu já adiantei um sapatinho. E vamos colocar um suporte dentro do tênis. Eu uso plástico, acetato, eu corto um pouco menor, né, que o formato da sola, e colo com cola de silicone frio. Isso é para dar uma estrutura e deixa mais reto, né, o solado da botinha, e isso ajuda a fazer eles ficarem em pé. A parte da frente da botinha é vazia, né? Não vai ser preenchida com a perninha do personagem. Então eu pego o resto de fios que eu tenho, eu vou guardando, né? Aqueles fios que vai cortando. Eu faço uma bolinha com o resto do fio e coloco na frente para preencher o sapato. Não pode ser uma bolinha muito grande, nem muito pequena, mas eu acho importante colocar isso. Se você não colocar, se você tiver de fio, coloca enchimento. Eu uso o fio para poder aproveitar ele. Você coloca e força pra frente. O restante do sapatinho que vai ser preenchido vai ser com a perninha. Coloco uma escola. Aí eu coloco um pouco mais. Coloco a perninha do personagem e giro o sapatinho para essa cola espalhar. Para posicionar bem certinho, eu coloco sempre o personagem de ponta cabeça para saber a direção certa que tem que ficar o sapatinho. Dali saiu um pouquinho de cola, mas depois, quando secar, eu consigo tirar ela. E fica assim. E ficou assim o Miles. O que vocês acharam? E agora já temos o trio do Aranhaverso, a Gwen, o Peter e o Miles. Os 3 ficam em pé. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado da receita. Se gostarem, cliquem em gostei, compartilhem. E até a próxima. Tchau, tchau!